Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu trazer você mais para mais pertinho. Maravilhosa de minha vida. A gente tá nesse livro aqui, O Poder do Subconsciente. Como eu sempre digo, nós não somos guiados pelo nosso consciente, pelo nosso racional, pela forma que a gente acha que está agindo. Por quê? Porque antes da gente ter uma ação, a gente tem uma interpretação, um pensamento, um sentimento e uma interpretação da realidade. E quando a gente interpreta essa realidade, a gente tende a fazer algum movimento, a ter algum comportamento, a falar algo, a agir, a fazer ou não fazer. E isso não é lógico. Por quê? Porque pessoas podem ter comportamentos totalmente diferentes na mesma circunstância. Então você tende a ter um comportamento embasado com a sua memória, com o que você já viu, ouviu e sentiu, com a interpretação daquilo. Geralmente, porque assim, tudo vem com emoção. Se você se sente validado, valorizado ou não. E geralmente esse aprendizado, ele começa no nosso primeiro setênio, que são os primeiros, basicamente, o principal até os primeiros 7 anos de vida. Muito alto. Até os primeiros 7 anos de vida. Então, o restante é uma interpretação da realidade. Então, você quer sei lá quais desejos você tem. E às vezes você não está conseguindo aquilo ainda. Racionalmente, era pra você ter, era pra você, por exemplo, você tem um relacionamento, você é casado, casada. Seu desejo é ter um relacionamento incrível, com paz, harmonia, felicidade, amor, sexo. E às vezes você não tá tendo isso. Então, se você age somente racionalmente, por que você consegue lidar e ter um relacionamento incrível desse? A gente vejo dois motivos, né? Um é porque as pessoas têm o péssimo hábito de sempre culpar o outro. Então, quando eu culpo o outro, por que um tiro no pé? Porque se o problema é o outro, eu não preciso fazer nada de diferente. Porque eu estou certa. Eu tenho motivos para ter agido assim. Por quê? Porque você acredita que a realidade é daquela forma. Outro detalhe é você reagir às circunstâncias. Então, se alguém me fez algo, se alguém agiu com amor comigo, eu ajo com amor. Se o outro não agiu com amor, eu vou agir da mesma forma. E isso é um tiro no pé. Porque tudo que você pensa, você sente, gera uma produção bioquímica no teu corpo. Que vocês podem estar nutrindo, colocando vitamininhas no seu corpo, ou pode estar corroendo o seu corpo. Que esses sentimentos ruins, esses pensamentos, sentimentos ruins, eles vão te trazer doenças físicas mesmo, são as somatizações. Então, é inteligente você dar o poder do seu comportamento, do seu sentimento a outras pessoas? Você ser um bonequinho ali, que nem uma marionete, que os outros fazem o que quer? Só que é isso o que as pessoas fazem na maior parte do tempo, que talvez você faça na maior parte do tempo. Ser legal comigo, eu sou legal. Ser grosseiro comigo, eu sou grosseiro. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela foi me contar o que tinha acontecido, que uma afilhada dela tinha passado na frente da casa dela e que ela estava vestida com roupa de ficar em casa, que eu já falei das roupas também, depois eu vou lembrar isso de novo. E que pra ela estava mal vestida. E a moça passou e não cumprimentou ela. E ela achou que é porque estava constrangida de cumprimentar alguém que estava mal vestida. Aí ela foi, se sentiu ofendida, o que ela fez? Ofendeu, chamou outra pessoa. Olá, fulana. Nossa, como você tá enorme, como você tá feia, como você tá gorda, né? E me contando aquilo como se fosse... Cada um oferece o que tem.
Por que que ela... A interpretação dela, dessa pessoa, em a outra passar e não cumprimentar porque ela estava mal vestida, será que aquilo era a realidade ou era a interpretação dela? Ela estava se achando daquela forma. E vamos lá, se ela está se achando dessa forma, primeiro, ela está demonstrando algum tipo de carinho com ela. Por que que ela não está com roupas boas se ela tem condições? Aí ela fez o quê? Foi lá e vomitou a insatisfação dela, a falta de amor nela na outra pessoa. Às vezes a outra pessoa não cumprimentou porque simplesmente não viu. Então entende que é como a gente interpreta a realidade, interfere no nosso comportamento, interfere no seu comportamento. As pessoas oferecem o que têm. E se algo aconteceu e te doeu, trabalha aquilo em você. Porque aquilo de alguma forma deu match com alguma coisinha que você tem em você, alguma crença que você tem, uma forma que você se enxerga. O problema não é fora, o detalhe não é fora, é sempre dentro. Outra pessoa foi me falar da relação com a esposa. Que ele estava indo trabalhar e a roupa estava sem passar. Aí era a esposa que tinha que fazer e não tinha feito, não estava valorizando ele. Aí ele colocou a roupa, a camisa amarrotada para sair, foi para fora e a esposa viu ele com a camiseta amarrotada. Ele, ai amor, não vi, tira a camisa que eu vou passar. E ele, extremamente grosseiro e uma resposta inadequada. Então, entende que... E ele se considera uma pessoa muito racional. Então, entende que é a tua interpretação e às vezes a tua interpretação está errada. Bom dia, meu bem. Feliz Natal atrasado. Tudo bem que eu te dei Feliz Natal ontem. Então, as coisas, elas são a nossa interpretação, não é como ela funciona. Então, as pessoas costumam chegar pra mim e falar, eu sou super racional. Deixa eu falar uma coisa, não é. Você tem um viés, um jeito de lidar com as coisas, de interpretar a realidade. E isso é de acordo com o que você viu, ouviu e sentiu. Se a gente pegar pessoas diferentes... Porque relacionamento, eu já falei em relacionamento. Bom dia, querido. Por que algumas pessoas conseguem lidar com tanta facilidade, às vezes outras transformam um negocinho desse tamanho numa bola de neve? E as coisas vão tomando uma proporção. Gente, o que finda os relacionamentos não são os grandes problemas. Os grandes problemas, na verdade, eles podem juntar as pessoas, aproximar as pessoas. O que distancia os relacionamentos são as coisas pequenininhas, os probleminhas que não falaram, ou que gostou disso, não gostou daquilo, que acha que não tem peso e vai deixando acumular, e você vai fazendo uma birrinha, uma picuinha, e vai parando de dar carinho pro outro, porque você ficou chateadinho com aquele negocinho, e o negócio foi indo. Então, que tal aprender a conversar? Que tal aprender a conversar consigo? Se questionar, entender o que te move? Por que você está pensando daquela forma? Por que você sente daquela forma? As coisas não estão do lado de fora. Se você não sabe as tuas crenças, o que te move, veja os teus resultados. É matemática, é física. Não tem como você estar emanando uma coisa, estar atraindo outra. É contra as leis da física, não tem como, matemática não tem erro. Então, em vez de você achar que o problema é o outro, que você não está recebendo o que você está dando, que tal começar a olhar para si? Como eu enxergo o mundo? Como eu enxergo as relações? Como eu me enxergo? Se você se acha uma pessoa super incrível, inteligente, valorosa, fodástica, você acha que se alguém chegar, às vezes alguém que você nem conhece, te falar alguma coisinha, aquilo vai te doer? Aquilo só vai te doer se aquilo em algum momento estiver presente em você. Senão você não vai nem perceber. Você vai passar e você não vai nem ver. Se alguém te fechou no trânsito, não faz sentido. É porque aquilo tá em você. Então, você não sabe as coisas, às vezes, que você precisa aprender, olhar para si. Olhe para os teus resultados. Olhe o que você está tendo. Olhe é plantio e colheita. A Bíblia fala de princípios, né? De dar e receber. A gente não consegue receber o que a gente não oferece. E por que isso? Porque, na verdade, dar e receber é a mesma coisa. São trocas dinâmicas. Então, se você
não está gostando do que você está recebendo, seja em qual área for, olhe o que você está oferecendo. Rafa, eu sou super generosa. Rafa, eu sou super bonzinho, bonzinha. Qual é a intenção por trás de ser tão bonzinho? Qual é o sentimento? O que está te movendo a ter essa ação, a ser tão bonzinho? Pronto. Não é a ação em si, é a energia que vai com ela. Assim como tu pensas, tu és. Então tá, Rafa, eu sou bonzinho demais, boazinha demais? Ah, é por quê? Porque estou em estado de carência, de não me sentir bom o suficiente, blá, 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 blá. Ponto. É isso que você vai colher. São circunstâncias, pessoas que vão te fazer sentir da mesma forma. Olhe sempre o sentimento. Se faça perguntas. E agora bora pro livro. Os 3 passos para o sucesso. A mente subconsciente como sócia de sucesso. O primeiro e vital passo para o sucesso consiste em descobrir aquilo que você adora fazer. Então, se você não gosta do que você está fazendo, você não vai fazer com excelência. Você não vai estar leve fazendo aquilo. Você não vai querer fazer aquilo. Você faz por obrigação, mas não é um prazer. A menos que você ame o seu trabalho, você não pode de maneira alguma considerar-se vitorioso nele. Amando, você sente um profundo desejo em executá-lo. E se você não sabe o que você realmente gosta de fazer, peça para o seu subconsciente qual é o seu verdadeiro lugar. Pergunte e ele traz. E como a gente recebe, tá? É sensação, é sentimento. E para que você consiga, então, receber, você precisa estar prestando atenção, livre de julgamentos. Prestando atenção no seu corpo, nas suas sensações. O segundo passo é qual? Então, você já sabe o que você gosta de fazer. É especializar-se. É ter um desempenho superior. É fazer mais do que geralmente a média faz. É buscar. O entusiasmo vai levá-la a querer saber tudo o que existe nesse campo. E desejar usá-lo a serviço do mundo. Gente, não é pra você o negócio. É fazer pra servir. Porque quando você realmente recebe por aquilo, é bem remunerado por algo. Quando você serve o outro, quando você resolve um problema, quando você resolve uma dor. Então os problemas, geralmente os problemas, eles vêm embaladinhos numa forma de solução. Para que você consiga superar e que você... Porque uns choram e os outros vão vender lenço. Uns viram oportunidade. Então, se existe um problema, existe uma solução. E qual é a solução para isso? Aquele que for maior dentre vós, que se transforme em vosso servo. Maior é o que serve. Bom dia. Maior é o que serve. A motivação do homem deve ser grandiosa, mais nobre e altruísta. Gente, fazer dinheiro, vender, não é pra você. Alguém vai te pagar algo que você está fazendo por você? Você está resolvendo um problema seu? Não, na verdade, quando você resolve um problema seu, você aprendeu um caminho e por isso você é capaz de fazer o quê? Servir o outro. Contribuir com o outro. Então, quando alguém resolve algo pra você, te entrega uma solução, aí você tem a vontade de adquirir, de comprar, de pagar. Senão você não vai consumir algo, se não tem utilidade pra você. Entende? É tão óbvio, mas então fazer dinheiro é servir o outro. É resolver algo pro outro. É ser bom nisso. Aquilo que não contribui apenas para o seu sucesso, então é para o sucesso do outro, precisa beneficiar a humanidade. Em outras palavras, sua ideia deve ser expressada com a finalidade de desejar o bem a todos e a servi-los. Ele fala também de quando se rouba algo de alguém. E roubar não é só ir lá e tomar algo material. Quando você é pago para resolver algo, quando você é pago para desempenhar um trabalho, quando você vende, por exemplo, a sua carga horária, que você é CLT, e você não faz,
você também está roubando do outro. Porque você está sendo pago por algo que às vezes você não está fazendo. E qual é o problema disso? Quando roubamos alguém, roubamos a nós mesmos. O estado de espírito de carência e limitação que nos levou a esse comportamento manifesta-se também de outras maneiras. Em nosso corpo, em nossa família, nossa vida familiar e nossos relacionamentos. Não há sucesso sem paz de espírito. O que acontece? Quando você tem a necessidade de tomar algo que não é seu, você vibra na carência, em que você não tem o que oferecer. E aquilo, assim como tu pensas, tu és. E com o tempo, uma hora a ficha cai, né? A poeira baixa. E vai criando o quê? Distúrbios internos, causados por medo e profundo complexo de culpa. Então, gente, o perdoar, que eu sempre falo que é importantíssimo para nossa paz de espírito, para as nossas realizações, para ter uma vida leve, muitas vezes não é só perdoar o outro. Eu acredito que a parte mais difícil é se perdoar das coisas que você fez, das coisas que você não fez, dos teus erros. O sucesso depende de um ideal mais nobre do que a acumulação de riquezas. Os bens materiais, o ter, ele é apenas um dos pilares do sucesso. O ter, ele favorece o desfrute, te proporciona coisas, mas não é só ele. Então, cuidado, porque às vezes você pode estar deixando a sua família de lado, seus amigos de lado, a sua saúde de lado, simplesmente para acumular. E acumula, acumula, acumula e não sabe nem desfrutar. E o desfrute, ele acontece das coisas mais simples. Às vezes você está esperando uma viagem incrível, uma casa incrível, aquele carro que você ainda não tem, para falar assim, nossa, quando eu tiver isso eu vou ser feliz. E não acontece. A felicidade é algo que só pode ser vivido no hoje. Às vezes você, a hora que você consegue, você compra esse carro incrível, ele vai te dar uma satisfação, um prazer curto, muito momentâneo. Daqui um pouquinho, aquilo já vira normal. E você precisa de outra coisa, outra coisa. E você pode ter tudo isso. Que você nasceu, você é filho. Você nasceu para ter vida e vida em abundância. Só que a abundância não é só nisso, não é só no ter. É um estado de espírito. É a forma que você se enxerga, é a forma que você vê as coisas com leveza, com tranquilidade. Você sabe aproveitar. Existe tempo para tudo. Às vezes a exaustão que você possa estar é porque sua cabeça não para. E você está vendo problema, está vendo problema. Tira um tempo para você. Faça perguntas. Aprecie as coisas simples. É treino. Pare para olhar do lado de fora. E observe as coisas mais lindas que possa ter. Observe a natureza como ela é incrível. Desfruta, degusta um chá. Falei outro dia do mestre e do discípulo do chá, né? Aprenda a levar as coisas de uma forma mais serena. Quando você tem pressa demais para as coisas, você está atarefado para tudo, às vezes você está num ritmo chamado ritmo hipnótico, que a gente viu no outro livro. E você está no automático. E no automático, você não desfruta. No automático, você não ama. No automático, você não é criativo. No automático, você não cria coisas. No automático, você não vive. Você é um robozinho. No automático, você está olhando só para fora, culpando os outros pelo seu insucesso, ou pela sua infelicidade, ou pelo que fizeram com você, sem conseguir olhar e ver o que eu fiz. Qual a minha responsabilidade nisso? A Rafa está falando que a gente é um campo eletromagnético, que são trocas. O que eu estou oferecendo, o que eu estou emanando, quem eu não estou amando, o que eu não perdoei, o que eu não estou sendo grato, que eu estou atraindo isso. Está muito difícil? Está pesado? Não está certo.
Não tá no fluxo, porque o fluxo é para ser leve, é para que as coisas fluam. Não tá fluindo? O que eu tô apegado? O que eu preciso fazer? O que eu não estou vendo? Se faça perguntas. Para de achar que o problema são coisas externas. É como você sente. Aquilo tá te fazendo bem? Não tá? Gente, dar é o mesmo que receber. São trocas dinâmicas. Você não consegue receber o que você não dá. Rafa, não tô me sentindo amada. Amado. Você está amando? Você está sendo sincero, genuíno? Ou você só faz algo quando você acha que você vai receber? E quando não recebe, aí não faz, para. Aprenda a se fazer perguntas. Olhe para si. Como criar algo? Então, nós somos co-criadores. Por quê? Porque nós temos o Criador, que é Deus. E nós fazemos parte disso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós sendo imagem e semelhança e Deus sendo o Criador, nós somos co-criadores. Só que, muitas vezes, você não está fazendo em ação o que você está pedindo em oração, o seu desejo. Aí você acha que Deus não está te atendendo, que você não é co-criador, porque as coisas não se realizam. As coisas se realizam sim. Só que o detalhe é que você está criando no automático. Criando sem intenção. Criando de forma aleatória. Revivendo as suas dores lá de trás, por mais que você ache que não está lembrando mais aquilo, que aquilo passou, aquilo está em você, está presente, aquela memória. Ela sempre vai estar presente. Então, o segredo para que as coisas sejam diferentes, tenham resultados diferentes, é você mudar o seu sentimento em relação àquilo. Porque você sempre vai lembrar o que aconteceu. Só que enquanto você quer que as coisas sejam diferentes, você não aceita. E você fica com aquela briga interna de... gente, porque o detalhe não é o que aconteceu. É o teu sentimento em relação àquilo. Não é o que fizeram com você. Percebe que a pessoa que se diz tão racional não é? Chega a ser burrice. Porque vamos lá. Um exemplo, né? A pessoa foi rejeitada, abandonada, e fizeram isso com ela, e não valorizaram, blá. Como que essa pessoa se enxerga diante dessa relação? Vitoriosa, capaz, fodástica, amada? Não. Ela se sente como? Não valorizada, abandonada, sem valor. Percebe que não é o que acontece, é como você se sente em relação àquilo. Então, essa forma que você se enxerga, que você sente, é o que você atrai. São as circunstâncias que vão vir para você. Então, perdoar, parar de julgar, parar de querer que as coisas sejam diferentes, não é você liberar o outro das consequências do que ele fez. Não vou perdoar porque ele não merece. Não, perdoar não é você liberar o outro. É perdoar, é você aceitar e parar de sofrer com aquilo. Não é pelo outro. Você já fez alguma coisa errada, né? Acredito que sim. E por mais que ninguém saiba, aquilo tá em você. Em algum nível, você carrega alguma responsabilidade, alguma culpa por aquilo. E isso acontece com todo mundo. Não é você não precisa estar ali culpando, mostrando. Enquanto você faz isso, você permanece naquela situação sem se sentindo como? Não valorizado, não validado, E isso continua vindo para sua vida. Isso é inteligente? Isso é racional fazer isso? Não é. Isso é totalmente emocional, é apego. Só que você continua sofrendo porque você não aceita como as coisas foram e gostaria que as coisas fossem diferentes. O você gostar que as coisas, querer que as coisas fossem diferentes, vai fazer com que elas tivessem sido? Não. Aí você fala assim, Rafa, não perdoo porque se fosse só lá atrás, mas a pessoa continua fazendo isso. Tá. As pessoas só fazem o que você permite. Por que você continua nessa relação? Por que você tá aí ainda? Ninguém muda ninguém. Aí você pode falar assim, Rafa, mas é meu pai e minha mãe. Aí são outros 500.
Pai e mãe, você nasceu com os pais, com a família que você precisa para você ter a sua evolução, para você ter os seus aprendizados. Não existe troca de equilíbrio entre pais e filhos. Troca de equilíbrio existem nas todas as relações. Conjugal, amigos, profissional, pai e filho não. Por quê? Porque ele te deu a vida, ponto. De acordo com a constelação, essa é a função. E o detalhe é, enquanto a gente não aceita pai e mãe, nós mesmos não nos aceitamos. Por quê? Porque como eu posso ser boa se eu sou fruto de alguém tão medíocre? Percebe que você sempre vai estar patinando, sempre vai estar sofrendo por algo? Rafa, mas a pessoa continua. Sua função é amar, emana amor. Entenda que a pessoa fez o melhor que pôde. Gente, quando você tá bem, vibrando no amor, na alegria, na felicidade, na prosperidade, tudo, você tá... Acontece alguma coisinha. Como que é a sua reação? Às vezes uma criança derramou um suco em você ali. Agora pensa o dia que você tá no veneno. Teu filho foi lá e derrubou. Você estava saindo de uma reunião. Por mais que você não faça um escândalo, a tua reação, o teu sentimento vai ser diferente. Ou seja, não é o que acontece, é o que a pessoa tem para oferecer. Essa pessoa, será que seu pai e sua mãe tinha amor para te dar? Como que foi a criação deles? Não é justificando. É simplesmente mostrando, falar, ó, não teve esse comportamento porque você é ruim. E na verdade, o nosso lado emocional, que é um lado infantil, enquanto a gente não ressignifica, não trabalha autoconhecimento, é simplesmente uma repetição. Você acredita o quê? Que na verdade você não é bom o suficiente. Você cria circunstâncias, você atrai relacionamentos, situações que vão te fazer sentir da mesma forma, ou que vão te fazer se sentir mal para você evitar que aquilo aconteça de novo. Você vive algo que não precisaria estar vivendo, você poderia estar vivendo plenamente. Mas você atrai circunstâncias com medo daquela dor. E acaba atraindo uma outra dor. Agora para pensar qual situação que você está repetindo. De onde vem isso? O que você está julgando, o que você não está aceitando? Porque, gente, tudo que a gente rejeita, que a gente não quer, que a gente julga, permanece na gente. Até que a gente aprenda com aquilo. E as coisas vão vindo com mais intensidade, com mais dor. E quando a pessoa não está conseguindo mais lidar, ela vai buscar ajuda. Que foi o que eu fiz. Que eu fui buscar entendimento, buscar conhecimento, porque as coisas estavam me incomodando, estavam se repetindo e eu não estava sabendo lidar. Aí vai para terapia, vai para livros, cursos, o que for, para mentorias. Isso é ótimo, porque você está buscando a solução, porque a solução não está no outro. A solução está em você. Que não é o que nos acontece. É como a gente reage, é como a gente enxerga. Não é o outro que te magoou. É você que ficou magoado com o outro. Bom dia! Bem, querido, trabalhando ainda? Então, nós temos uma farmacinha interna. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, produz uma produção bioquímica no nosso corpo. E isso pode nos fortalecer ou nos adoecer. E a realidade é como você enxerga, não é como ela é. Porque a mesma circunstância alguém pode levar de boa e você pode estar. Então, o autodesenvolvimento, bom dia, meu bem, é a capacidade de olhar para si, de entender o que você está sentindo. Qual é a repetição? Qual é o teu vício emocional? Porque nós temos vários vícios emocionais. Só que... bons sonhos. Então, o que acontece? É se fazer perguntas. O que eu estou sentindo? Aí as pessoas podem falar assim, principalmente o homem. Às vezes o homem tem uma capacidade... sente mais dificuldade em olhar sentimentos, emoções, porque acha que é coisa de fresco. E não é. Nosso comportamento, ele é guiado pela forma que você interpreta aquilo. Como você está se sentindo? Está se sentindo validado, valorizado? E às vezes você está sendo valorizado, só que você não consegue enxergar. Por quê? Porque a tua interpretação da realidade, normalmente lá atrás, principalmente até os 7 anos de idade, com coisas aparentemente bestas. Você pode ter sido amado em inúmeras circunstâncias. Se eu te perguntar,
Quais as memórias você tem da sua infância? Dificilmente, raramente as pessoas vão me falar alguma coisa boa, ou falam alguma coisa, mas o que mais marcou são circunstâncias de dor. Que é o quê? Não se sentiu valorizado num negocinho, numa chamada de atenção, queria brincar e o pai e a mãe não foi. O pai e a mãe estavam cansados e deu uma resposta não muito amorosa. E isso te marca muito. Só que você não conseguiu ressignificar, você não conseguiu interpretar. E às vezes até hoje você segue com essa dificuldade em se sentir amado. Então você às vezes passa a ser uma pessoa muito reativa. E eu tô falando isso, gente, com propriedade. Eu fui a criança, a mulher, extremamente reativa. Com a justificativa de que eu era simplesmente sincera. Não, só tô sendo verdadeira, né? E não. O nosso cérebro reptiliano, que é o quê? A nossa existência, né? A nossa... Ele absorve os estímulos muito mais rápido do que o nosso córtex, o nosso neocórtex. Então, a gente percebe que a hora que você às vezes recebe um estímulo, você interpreta como você já está acostumado a interpretar, e o nosso fluxo sanguíneo vai o quê? Para as mãos e para os pés, para as extremidades, a luta ou fuga. Então, percebe que às vezes você está numa briga, você está irritado, a tua resposta automática, rápida, sem você raciocinar, interpretar a realidade, muitas vezes ela é inadequada. Aí depois você fala alguma coisa e fala assim, putz, não precisava ter falado isso. Só que aí você falou muito rápido porque você não interpretou. Você simplesmente respondeu a um estímulo. E que às vezes a realidade não era bem aquilo. Só que como você está acostumado a se sentir lá atrás, foi o teu comportamento. Então não é a realidade em si, é como você interpreta, e nós somos viciados. E para eu entender isso, eu já sabia racionalmente, a teoria eu sabia disso, mas eu não tinha sentido na prática isso. E para mim foi a rejeição. Foi muito nítido o meu comportamento, o meu sentimento, uma coisa que não era uma rejeição. Depois que eu fiquei puta, que eu arrumei uma confusãozinha ali, eu entendi e falei, nossa, fiz caca, não é isso. Aí eu te pergunto, qual é o seu vício? As coisas não estão fora. Sempre está dentro. Então você faça perguntas. Não é o que te aconteceu, não é o que fizeram com você. Porque isso é só uma interpretação muitas vezes errônea que você tem da realidade. A pergunta que você se faz é o seguinte, o que eu estou sentindo? Ah, eu tô com raiva. Por que você tá com raiva? Geralmente vem o quê? Eu não estou me sentindo valorizado, eu não estou me sentindo capaz, eu estou me sentindo acusado, eu estou me sentindo sei lá o quê. Então essa é a pergunta. E será que isso é verdade? Gente, nosso cérebro, ele tem um negócio chamado entropia psíquica, né? Que é o quê? Tudo que a gente não põe energia tende ao caos. Tende à desordem, tende à bagunça. E nós temos um negócio chamado viés cognitivo negativo. Lembra que eu falei agorinha? Que às vezes as tuas lembranças de infância são algo traumático, algo que te trouxe dor. Pode ser que a maior parte das vezes você recebeu amor, só que você não conseguiu receber, não é que o outro não te ofereceu. Como, inclusive hoje, você pode estar recebendo muito amor, muito carinho, mas você não sabe receber. Aí você não se sente valorizado. Aí até quando você dá carinho, para você muitas vezes você também continua não sendo valorizado. É a tua forma de enxergar. Então, não é inteligente, já que tudo que a gente pensa, que a gente sente, nos envenena ou nos traz vivacidade, nos dá nutrientes para viver bem, não é inteligente buscar a solução das coisas? Porque você fala assim, Rafa, eu sou racional, eu sou de números. Cara, tem alguma coisa mais racional que querer se sentir bem? Se sentir amado? Atrair isso pra tua vida? Tem algo mais lógico que isso? Não. Só que às vezes você tá insistindo em permanecer no sofrimento, na dor. É burrice. E a realidade é como você está interpretando. Não é que os teus pais te ofereceram isso. É a forma que você interpretou, que você recebeu um estímulo. E isso não quer dizer que seja verdadeiro.
como eu cresci me sentindo rejeitada pelo meu pai e pela minha mãe. Os meus pais se separaram e o meu pai saiu fisicamente de casa, mas minha mãe sempre esteve ao meu lado. E sem perceber, porque eu não tinha isso na consciência, eu só fui entender isso depois de muito estudo, estudar em mentorias, que eu me sentia rejeitada pela minha mãe também. Só que isso era uma verdade? Não. Era só uma maneira que eu interpretei. Porque eu queria que minha mãe demonstrasse carinho pra mim do jeito que eu queria. Eu não via amparo na minha mãe, mas não é que ela não me oferecia isso. Só eu que não percebi. Então depois, quando eu resolvi racionalmente pensar, sentir, analisar as coisas, que eu fui mudando os meus sentimentos, me transformando, porque aí eu passei a enxergar as coisas com outros olhos. Aí você fala assim, é muito emotivo o que você vai falar agora. Quando os olhos são bons, as coisas são boas. Então, será que os seus olhos estão bonitinhos? Estão vibrando no amor? Ou não, você está vendo maldade em tudo? Cuidado, porque essa é a forma que você se enxerga. O quão amoroso, amorosa você consegue ser com você. O quão na alegria, na felicidade, na leveza você está levando sua vida. Não pare de olhar para fora. Olhe para dentro, é para você. Sempre se pergunte, o que eu estou sentindo? Rafa, eu não sei qual é a minha crença. Veja os teus resultados. É matemática. Não tem como dar errado. Ai, Rafa, eu estou emanando amor para as pessoas, benevolência, eu sou. E você está colhendo o quê? Então, por mais que você ache, nossa, meu comportamento é adequado. Não importa em si o comportamento. Qual é o sentimento? Qual é a intenção? Você está dando presente para alguém? Qual a sua real intenção ao presente é? É fazer com que o outro se sinta especial? Ou você se sente um merda e você está querendo que o outro veja valor em você? Percebe que o que manda, o que vai fazer essa dinâmica são os sentimentos. Não é a ação em si. Gente, nós somos energia, nós somos um campo eletromagnético, mecânica quântica. Mas fala, ai, Rafa, mas isso é esoterismo. Não é, meu bem. Você vai fazer um exame, o que você vai fazer? Por que você vai colocar uns eletrodos para medir o quê? Tudo tem uma frequência, tudo tem uma emanação de energia. Às vezes você chega perto de alguém que se sente bem ou não se sente acolhido ou não. Pode ser serviço emocional também, né? Mas bem que você atrai. Porque às vezes você realmente não é tão querido pelos outros, porque você não é querido com as pessoas. Bom dia, meu bem, Feliz Natal. Então entenda que não tem como você plantar morango e colher chuchu. Se você não está gostando do que você está colhendo, olhe com verdade o que você está plantando. Isso é o quê? É o que você está oferecendo. Qual a real intenção que está te movendo? Qual o sentimento? Aí você fala assim, Rafa, beleza, eu vi que tá uma bosta, que eu tô fazendo as coisas pelo motivo errado. Top, já é um bom começo. Por quê? Porque o primeiro passo para tudo é a tomada de consciência. Feliz Natal. Atrasado, não é que acho que já te dei ontem. Então, é a tomada de consciência. Se eu não sei o que eu tô sentindo que não tá me fazendo bem, eu não consigo fazer diferente. Eu não consigo pensar diferente. E, gente, o sentimento, até então, pra mim, eu vou falar o que aconteceu comigo, né? O processo da Rafa. Quando, por exemplo, eu resolvi demonstrar carinho pra minha mãe, dizer pra minha mãe que eu amava ela, o que na verdade você pode falar assim, Rafa, é a coisa mais simples do mundo. Ok, mas pra mim era um desafio gigante, porque eu não fazia, porque aquela coisa ela não faz pra mim, eu não vou fazer pra ela. Eu quero que ela fale que me ama e ela não fala, eu não vou falar pra ela também. Então, a gente percebe que eu deixava de fazer porque eu não recebia e é uma troca. Então, pra mim foi um desafio muito grande fazer isso. E eu não me sentia amada por ela. Então, para eu começar a falar que eu amava, aquilo não era natural para mim. Só que antes de a gente realmente sentir, a gente aprende a governar o que a gente pensa. Porque o nosso
pensamento, ele vai gerar um sentimento. A gente precisa de hábito, de entender que você é o que pensa, você não é o pensamento. Você é um observador dos seus pensamentos. Muitas vezes você vai estar pensando assim, nossa, mas eu não fiz tudo errado, sei lá quais são os seus julgamentos internos. Eu te convido a parar e prestar atenção. Aí você vai começar a entender que você é observador. Falar, putz, isso me faz mal. Isso não vai me levar ao resultado que eu quero. Tá me produzindo sentimentos ruins. Então fala, epa, a mecânica quântica, ele tá na Bíblia também, né? Cancelado, cancelado, cancelado. Você precisa decretar, declarar. E o que você quer? O que eu escolho? Eu escolho que eu sou inteligente, eu sou incrível, eu sou amado, eu sou saudável, eu sou lindo, eu sou gostoso, eu sou gostosa, eu sou o quê? O que você quer? Qual tem sido a sua dor? Então percebe que às vezes você está se colocando em situações, em emoções que estão te fazendo se sentir mal. E a escolha sair de lá. Porque às vezes você tá na deprê e você tá querendo ficar lá na sofrência, porque eu sou um coitado. Isso vai te levar aonde, criatura de Deus? Você vai continuar nesse sentimento. Você não quer se sentir amado pelo outro, valorizado pelo outro. Ninguém vai fazer isso se você não fizer isso por você. Você não vai conseguir atrair alguém que vai te amar, te valorizar, porque não vai entrar não vai dar match. Você pode estar com uma pessoa incrível. Você acha que a pessoa vai conseguir ficar ali? Essa pessoa é foda, bem resolvida. Aí você ali, fizeram isso comigo. Você acha que um vai conseguir conviver com o outro? Porque aí você vai estar nessa sofrência, nessa energia. Aí o outro, pelo amor de Deus. Aí você vai falar, o que não tá me valorizando. Não tá entendendo o meu sofrimento. Percebe que uma coisa não condiz com a outra. Não tem como. A gente atrai pessoas que estão na mesma vibração. E quando não está, em algum momento vai dar uma ruptura. Então não adianta só querer algo incrível, um cliente incrível, um relacionamento incrível, uma família incrível. Você primeiro tem que se tornar esse ser incrível. Porque quando você vai se tornando, você acredita, você emana, você faz pelos outros. A vida é sempre uma troca dinâmica. Dar e receber. Dar e receber. Se você não está recebendo o que você quer, é porque você está oferecendo o que você não gostaria. Ou não deveria. Rafa, eu sou bonzinho, você não me conhece. Qual o sentimento que está fazendo você ser tão bonzinho? Você é trouxa. Porque você acredita que não tem valorização, que você é isso, você é... Aí o seu comportamento, o outro vai olhar e vai achar mesmo que você não tem mais valor, não vai querer nem ficar. Aí você passa a dar e não recebe em troca. Aí você perde a troca de equilíbrio. Aí o outro vê que não oferece tudo que você oferece, a troca é desleal e a pessoa inconscientemente também vai embora. Passa a não querer. Porque a gente precisa também conquistar o outro. Todo mundo erra. Aí agora quando você erra e não tem nenhuma punição, a pessoa, você faz o que quer com o outro, passa a não ter valor. Fala assim, no inconsciente posso fazer o que quiser, essa pessoa sempre vai estar ali, não quero, não tem graça. E as relações não permanecem. Então, gente, o segredo é sempre, se faça perguntas. É o que eu estou sentindo, o que está me movendo a fazer algo. Esse é o segredo. Às vezes você não sabe o que fazer, não sabe com o que trabalhar, quais são as suas crenças que estão te trazendo um resultado que talvez você não deseje. E o livro ele fala o quê? Para você perguntar para o seu subconsciente. E à noite. Então, gente, quando a gente vem com a resposta pronta, seja numa conversa com alguém, ou seja para nós mesmos, a gente não permite que o universo, que as pessoas nos tragam um ponto de vista dela, que nos mostre, às vezes, uma outra forma que a gente não está enxergando. E o mesmo acontece com nós mesmos. Quando você sempre culpa o outro, sempre do lado de fora, e já tem... Você não consegue ver o real sentido daquilo. Quando eu fiz o meu primeiro processo de coach, eu como coach, como paciente, como cliente, né? A minha coach ainda foi muito sábia pra mim. Falou assim, Rafa, se faça perguntas e jogue, e para de pensar naquilo, né? E quando vier a resposta, esteja livre do julgamento.
Porque às vezes a resposta não é aquilo que você tá pensando. Às vezes você vai falar assim, putz, mas a resposta para isso, tal coisa, não faz sentido. E às vezes não faz. Por quê? Porque não é racional, é emocional. Então eu te convido aqui, você faça perguntas e um ótimo horário é à noite. Por quê? Porque aí você vai dormir, vai descansar, vai relaxar. Às vezes a resposta vem em sonho, ou vem numa intuição, mas você tá desapegado da resposta. Você não está julgando, não é o que você quer ou deixa de querer, você está pedindo simplesmente uma informação. Aí você pode achar assim, Rafa, isso é loucura. Experimenta. Deixa eu ver, marquei outra coisa como importante para trazer. Como trazer a informação no subconsciente. Então, primeiro, tranquilizar a mente. Respirar. A respiração ajuda muito. Porque quando a gente respira, a gente oxigena. A gente acalma. Então, tranquilize a mente e diga ao corpo para relaxar. E percebe, a hora que você estiver deitadinho, e você começa a respirar profundo, exalar, e você começa a dar comando. Você pode falar ou pensar. Pé, relaxa. A canela. E é muito top, muito engraçado, porque você vê, você vai sentindo esse relaxamento. Então a gente faz o quê? Que o fluxo de energia do nosso corpo, ele flua. E as coisas, elas precisam fluir. Se algo na tua vida não está fluindo, não está andando, é porque você está fazendo muito esforço para que aquilo permaneça do jeito que está. E isso que é o que te causa sofrimento. É você querer que as coisas sejam exatamente como você quer. Ou você interpretar uma coisa, algo na vida de uma forma errada. Então, tranquilize a mente, mobilize a atenção e foca na solução. Então, eu tô com algo para resolver. Não foca no problema. Aconteceu isso. Qual é a solução para isso? Como eu me sentiria muito bem com isso? Com a resolução de que forma? Pense em como ficaria feliz com a solução perfeita. Vivencie a sensação que experimentaria se estivesse agora. Deixe a mente desfrutar de forma relaxada dessa sensação de felicidade e contentamento. Em seguida, vá dormir. Então, por isso que vão fazer à noite, porque aí você vai dormir. Quando acordar, se não obteve ainda a resposta, ocupe-se com qualquer outra coisa, enquanto estiver assim ocupado. É possível que a solução surja de forma inesperada. O subconsciente vai responder, se você confiar. E a orientação, ela chega sob a forma de sentimento, percepção interna ou um palpite, uma vontade de fazer algo, que lhe diz que você está certo. Trata-se de um sentido tátil interno. Siga-o com a simplicidade da fé. Então, a gente sabe das coisas, só que muitas vezes a gente está desconectado. Você não consegue perceber o que você está sentindo. Você não consegue perceber o teu próprio corpo. E o corpo fala. Então, se faça perguntas, que as respostas virão. Livre de julgamento. Aceite as coisas como te foram apresentadas. Porque a sua vontade de querer que fosse diferente não vai mudar. Aceite, passe a olhar as coisas com o ponto de vista do outro. Olhe com um olhar de empatia. E quando a gente vai fazendo isso, a gente dissocia o nosso valor ao comportamento do outro. Quando a gente não faz, é inconsciente. Fizeram isso comigo, então eu não sou bom o suficiente, porque se eu fosse bom, não teriam feito isso. Percebe que você é o seu algoz, muitas vezes, em muitos casos. E você está escolhendo sofrer. Que tal escolher ser feliz? Que tal escolher levar uma vida leve? Que tal escolher amar e ser amado? Só que antes de você querer ser amado por alguém, você tem que se amar. Desejar o seu bem. Gente, a gente tem acho que mais de 6.000 pensamentos diários. Passa a anotar. Veja o quanto eles são repetitivos. E a maior parte deles, né? Estudo da OMS, diz que 80% dos pensamentos são negativos. São ruins, são depreciativos.
E do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, às vezes, você não tá percebendo com você enquanto você tá se tratando mal, enquanto você tá se colocando pra baixo, se sentindo incapaz, não amado, não valorizado. Coisinhas bestas. Você viu alguém que a pessoa tava feia, mal vestida, burro, isso, aquilo. Como é o seu pensamento? Porque você não precisa falar. Como que você tá pensando daquela pessoa? Quando a pessoa te fechou no trânsito, você tá xingando a mãe dela, você tá empatia com ela. Quando alguém tá sujo, maltrapilho, quando alguém fala errado, quando alguém... Como você mentalmente trata, como você julga essa pessoa? Com empatia, com amor? Ou, nossa, essa pessoa, hein? Você faz com você a mesma coisa. Você não tem empatia com o coleguinha? Você também não tem com você. Quando você tem com o outro, consegue olhar o outro com um olhar de empatia, amorosidade, mesmo a pessoa tendo feito caca, tendo sido grosseira com alguém. Fala assim, putz, essa pessoa não tá bem. Vai com Deus, vai com calma, Deus te abençoe. Começa a fazer isso. Você vai ver que sua vida vai ser transformada. Presta atenção mais nisso. Não é pelo outro. Parece que é, mas não é. É por você. Pessoas curadas curam. Pessoas magoadas, adivinha? Magoam. Será que você está sendo meio de cura, meio de amor para os outros? Ou você está sendo a pessoa que magoa? Intolerante? Presta atenção. Rafa, mas como vou fazer isso, mas não estou recebendo? Criatura de Deus, eu vou pegar um machado, bater na cabeça para ver se entra. Dar é o mesmo que receber. Você vai estar plantando. Às vezes não é ali, às vezes você vai trocar de lugar. Mas a colheita é inevitável. Você pode plantar o que você quiser, livre-arbítrio. Mas a colheita não tem pra onde correr. Então mude a si. Para de querer falar, eu não vou fazer isso porque o outro não faz. Eu vou conversar com uma pessoa esses dias, ele, não vou fazer isso, não faço isso porque vai que a minha esposa não faz, porque vai que eu não sei das quantas, e se eu fizer e fulano não fizer? Não é pelo outro, é sempre por você. Com constância, hábito, fazendo, a forma que você se enxerga muda. A forma que você enxerga as pessoas, as relações. E tem relações que não precisa ficar pra trás. E tá tudo certo. É o quê? Simplesmente não ressoa mais. Então para, às vezes, de querer segurar pessoas na sua vida que não vão te levar a lugar nenhum. Que vão fazer você permanecer no mesmo lugar. Ou às vezes até vão te levar para trás. Dê amor. E você, às vezes, desapegar, parar de andar junto, sei lá o que for, não significa que você não ama mais essa pessoa, não significa que você quer o mal dessa pessoa. Não. Você quer tanto bem dessa pessoa que você quer que ela continue sendo como ela quer ser. Entende? E se permita ser o que você realmente deseja. Permita ser o que você quer receber. Seja quando você for com verdade e hábito. Gente, fala assim, Rafa, mas tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. Maravilha, parabéns, você descobriu que você é humano. A vida, às vezes a gente tá no vale, às vezes a gente tá no pico. O vale serve pra gente aprender, pra gente nos tornar melhores, mais empatia. E o pico é pra gente desfrutar. E o segredo da vida é o quê? Saia o mais rápido possível do pico e do vale e vai pro pico. Aprenda a governar as suas emoções, porque desafios a vida sempre vai te apresentar. Dificuldades, às vezes, numa relação, vai aparecer. Não tem ninguém perfeito. Você não é perfeito, criatura. Não exige do outro. Só que escolha estar ao lado de alguém que vai estar com você. Esteja do seu lado, esteja para essa pessoa. Top. Bora orar agora, tá? Bora. Fecha os olhinhos. Por que fechar os olhos? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente desconecta do lado de fora. E a gente põe atenção no que realmente importa. E no que a gente sente. E isso é a nossa transformação. Isso, mudar, transformar como a gente sente, transforma a nossa realidade. Porque se você, por exemplo, não é que só mentalizar, é a cocriação do negócio, é só pensar e desejar e mentalizar que o negócio acontece. Não.
A gente precisa fazer, a gente precisa de ação também. Só que quando você pensa em algo e você não acredita naquilo, você vai atrás para fazer? Quando você fica se rotulando de que não sabe, que não consegue, que você não faz nada de bom. Por quê? Pelo julgamento lá de trás, que você ainda não liberou aquilo lá. Você, assim como tu pensas, tu és. Você vai conseguir, você teve uma ideia, às vezes é uma ideia brilhante. E, gente, as ideias, às vezes, é do simplesinho. Aí você vai colocar aquilo em prática? Você vai fazer? Por que não? Porque você acredita que não vai dar nada, que é uma perca de tempo. Bom dia, meu bem. Que é uma perca de tempo. Então você não vai fazer. Então percebe que não é que é só o pensar em nossa, aconteceu tudo. Pode ser, se você já estiver no estado de iluminação topíssima, pensar e criar. Mas para nós, réis mortais, não é só o desejar, só o sentir. Só que o teu comportamento, a tua ação, ela é direcionada pela tua interpretação daquilo. Então, se você acha que não vai dar certo, que aquela ideia que você teve é uma merda, você não vai fazer nada para conseguir aquilo. Ou você vai fazer, você já tem aquele sentimento de que não vai dar certo e acredita que vai acontecer. Vai dar caca, que você já foi acreditando que ia dar caca. Então, a gente precisa trabalhar os nossos pensamentos. Isso é o nosso racional. Eu falo, epa, tô percebendo que tá errado. O que eu escolho? Eu escolho continuar na sofrência ou eu escolho ter uma vida feliz, amável, serena, plena? Então, é escolha. A gente governa o nosso pensamento e vai, por constância, a forma que a gente vai interpretando a realidade e os nossos sentimentos vão sendo alterados. E a forma que a gente se enxerga, a amorosidade que a gente vê. E por que às vezes você não faz algo? Porque você julga tanto o outro e você tem medo de ser julgado. E quando você passa a limpar isso, e quando o outro erra, nossa, tá tudo bem, e começa a enxergar com olhos de bondade, fala, o outro fez e consegue ver boa intenção naquilo, você se sente livre para poder fazer e talvez errar também. Então por isso que eu falo, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Cessa o julgamento com o outro. Emana amor. E você não precisa querer o outro do lado, mas emana amor. Você consegue, vai se amar, você vai estar livre. Porque muitas vezes você não faz as coisas, por quê? Um negócio, um empreendimento, às vezes você larga do emprego para empreender, para fazer alguma coisa. Porque o que vão falar de mim? E você vai fazer alguma coisa? Provavelmente vai dar errado. Alguma coisa vai. E você vai testando, fazendo. Só que você só vai ter coragem de fazer isso quando você se sentir capaz e parar de ter medo do que os outros vão pensar. Seja justo. Sabe? Não é fazer, eu posso fazer tudo. Outro dia eu postei um videozinho de eu chegando na academia, dando risada e brincando, cantando, e eu canto super mal, né, gente? Mas num momento muito leve, brincando, dançando, e a vida tem que ser assim. Ai, Rafa, mas como que vão me ver como um profissional se eu fizer isso? Existem momentos pra tudo. Eu brincar e eu dar risada, não quer dizer que eu sou uma profissional. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se eu fizer isso eu não passo seriedade. Você passa o quê? A opinião do outro. É fazer o que você tem vontade, mas sempre na balancinha. Eu estou fazendo mal para alguém? É justo para todo mundo? Não é fazer o que eu quero e passar em cima das pessoas. Não. Sempre o nosso comportamento tem que estar embasado na alegria, na leveza, na paz e no amor. Ponto. Se for para você pôr um limite para alguém e falar, eu não gostei disso, é o quê? Para resolver algo embasado no amor. Se você se sentiu ofendido, o seu comportamento ele vai ser embasado no amor? Não. Você vai fazer o quê? Você se sentiu ofendido, aí você vai querer ofender o outro, falar que o outro também erra. Entendeu? Por isso que dá caca nas coisas? Não. Então resolva algo. Busque a solução de tudo, tá? Agora bora orar de novo. Então fecha os olhinhos, desconecta do lado de fora, olhe pra dentro, põe uma âncora. A âncora pode ser a sua respiração. Então respira bem fundo, exala. Porque para que as coisas venham, ela precisa ter lugar. Para que o ar venha, tenha que ter espaço. A hora que eu falo das trocas dinâmicas e dar e receber, quando você, por exemplo, você tomou o ar e você não quer dar o ar de volta, você não quer soltar, você não consegue mais nem ar. Então percebe que é um dar e receber. Dar e receber em tudo na vida. Observe a natureza. Você vai ver como funciona, tá? Então respira fundo, fecha os olhos. 3 vezes.
Eu te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão por essa manhã, por esse dia que se inicia, por a gente estar adquirindo sabedoria, porque a gente está olhando para nós mesmos, olhando para dentro e percebendo o quanto a gente merece amor, o quanto a gente é amável. Limpa os nossos olhos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente vibre na sua energia, que é o quê? Amor e alegria. Que a gente passe a oferecer isso sempre, em todos os lugares, para todas as pessoas, independente do que aconteça. Que nós dissociemos o nosso valor ao comportamento dos outros. Que a gente nos enxergue com olhos de bondade, de capacidade, de benevolência. Que a gente enxergue com empatia o outro. Pensa naquela situação que você quer que se resolva. Aquela coisa que está te incomodando muito. E pensa na melhor solução para aquilo. O que ia acontecer que você vai ficar muito feliz, leve, realizado? Qual a sensação, qual o sentimento? O que aconteceu para você estar sentindo isso? Qual foi a solução? Olhe cada detalhe. Veja com beleza, com amorosidade. Solta, desapega. Entenda que para viver o incrível, o extraordinário, o meia-boca tem que ficar para trás. Respira bem fundo. Esfrega as mãozinhas, que nem criança quando você dá uma missão, fala assim, eu sei, eu consigo, eu posso. É assim. Desapega. Deixa o que dói, o que incomoda para trás. Passa a enxergar as coisas com um olhar de bondade, de doçura, de felicidade, com carinho. Que tudo que a gente oferece, a gente recebe. Tá bom? Bora fazer em ação o que você tá pedindo em oração. Beijo. Fique com Deus. Lindo dia.